Diário de bordo do dia 28 de fevereiro de 2023. Hoje, né, a gente saiu da cidade de Puerto Rio Tranquilo em direção à comuna Caleta Tortel. Tá? Hoje pela manhã a Evelyn teve um passeio, né? Um passeio ainda lá em Rio Tranquilo, né? Para conhecer a Catedral de Mármore, a Capela de Mármore e todos aqueles passeios da parte do Rio. E durante esse período da manhã, então eu fiquei com a Isadora, a gente ficou brincando durante a manhã inteira, porque o passeio da Evelyn era para ter começado em torno das 9 horas, acabou atrasando e o passeio que era de 2 horas e meia, ela acabou chegando, era quase meio-dia e meia. Então, depois que ela retornou, a gente daí sim conseguiu né, pegar o carro e partir em direção aqui a Caleta, a Caleta Tortel. Tá? Então passamos o dia inteiro na viagem, na estrada, né? E hoje o dia foi realmente inteiro de estrada de terra, então foi um dia bem pesado, né? A gente consegue andar pouco, né? Quando é muito tempo em estrada de terra, porque a gente, dependendo da estrada, tem muito buraco, algumas até a gente consegue ir um pouco mais rápido, andar 60, 80, dependendo da estrada, mas algumas ali a gente anda a 30, 40, porque tem muito buraco. Mas a gente conseguiu chegar aqui na cidade no final da tarde, já era umas 7 horas da noite mais ou menos. Então a gente conseguiu basicamente deixar o carro estacionado lá na entrada da cidade, porque essa aqui é uma cidade que ela é toda em cima de palafitas, né? Então é o primeiro estilo desse tipo de cidade que a gente foi, né? A gente estava com uma expectativa bem grande aqui sobre essa cidade, principalmente eu que dei uma pesquisada boa para conhecer um pouquinho mais antes de reservar uma noite aqui. E daí, né, a gente acaba criando muitas expectativas ali sobre tudo que a cidade poderia proporcionar, né? Mas chegando aqui a gente vê que as coisas são um pouco diferentes, né? A gente chegou no final da tarde também, então, né, amanhã, durante um pedaço da manhã, a gente vai conseguir conhecer um pouquinho mais as cidades, conhecer, né, essas passagens, todas as passarelas da cidade, para depois sim ter uma noção real sobre, né, o que a cidade realmente é, né? Porque, né, a gente vê um monte de imagens bonitas, um monte de coisas legais na internet, a gente chega aqui e nem sempre é tudo isso, tá? Mas a gente sabe que é uma cidade bem pequenininha, né? Uh, Deixamos o carro lá em cima, né? A cabana que a gente conseguiu pegar, ela já era bem dentro da, da cidade, então a gente tem que deixar o carro lá e caminhar em torno de uns 15 minutos até chegar aqui na cabana. Então a gente pegou só realmente o essencial para não ficar carregando muita coisa, né? Porque também a gente estava levando a Isadora no colo. Então eu estava levando mochila, a bolsa com comida e mais a Isadora e a Evelyn mais a mochila dela também. Então é muito peso para ficar carregando aqui. Então todas as nossas coisas, a maioria das coisas ficaram tudo no carro, tá? Isso deixa um pouco de preocupação também, né? Porque a gente deixa no estacionamento bem longe, que a princípio ele não é monitorado, não tem outros estacionamentos pagos aqui dentro da cidade. Mas eu perguntei para os comerciantes ali, né, dos quioscos, né, para saber como que é a segurança ali da parte de estacionamento e das ruas que tem aqui em volta. Então, né, todos falaram que é seguro, que não tem roubo, que não acontece nada de problemas aqui na cidade, tá? Então a gente vai torcer para que realmente isso aconteça e quando a gente chegar no carro amanhã de manhã esteja tudo ok.
Mas a cidade, basicamente, ela toda em cima de palafitas, né? Pelo menos a grande parte da cidade, tá? Depois eu vou colocar algumas imagens rápidas que a gente consiga fazer dessa parte da entrada, mas provavelmente no vídeo de amanhã, né, vão ter mais informações sobre a cidade, porque daí a gente vai conseguir dar uma passeada nela para conhecer um pouquinho mais. Até porque hoje, quando a gente chegou, já estava anoitecendo, né? Então, e estava chovendo também, então a gente só atravessou as passarelas e veio direto para a cabana. E é isso, tá? E também do caminho hoje a gente conseguiu passar por algumas cidadezinhas como Puerto Bertrand, e que na verdade a gente só passou rápido pela cidade, mas uma coisa bem legal da cidade que é o Lago Bertrand e o rio Baker, tá? Que é um lago lindo, bem semelhante ao de Porto Tranquilo, e o rio Baker, que é o rio, acho, mais lindo que a gente conseguiu passar até agora. Mais lindo talvez até do que o Porto Tranquilo, porque ele tem um azul muito vivo e a gente conseguiu pegar algumas imagens dele, e também a gente conseguiu ir num ponto do rio onde ele muda de cor, tá? Então, na verdade, ele tem um encontro com outro rio, né? E daí tem essa mudança na cor das águas. Então, eu vou colocar algumas imagens também dessa parte também. Daí tem uma cascata pequena e daí tem essa separação ali entre os rios daí também. Mas é sempre tudo muito bonito. Daí a gente conseguiu também dar uma passada rápida pelo Parque Nacional da Patagônia, que na verdade o parque é gigantesco, a gente não conseguiu ir até a sede dele, porque ia desviar 65 quilômetros do nosso caminho e 65 quilômetros de estrada de terra. Então a gente ia levar muito tempo para ir até lá, e daí depois para ter que voltar para o nosso caminho. Então a gente acabou não indo até o final dele, mas a gente acabou passando perto, vendo algumas coisas do parque. Então tinham algumas vicunhas, basicamente o que tinha eram vicunhas, né? A gente, de animais assim silvestres, né? Porque o resto de animais que a gente vê ao longo do caminho são cavalos, vacas, ovelhas, e isso tem por todo o Chile, né? Por toda essa parte sul do Chile tem muito. Mas vicunhas foi a primeira vez que a gente viu nessa parte do Chile. Então, eu acho que a gente até acabou não registrando isso em nenhuma imagem dessa vez, mas se der a gente vai conseguir registrar isso nos vídeos aí dos próximos dias. Beleza, então. Valeu, pessoal.